A gente tem falado no MAG de uma série chamada Enraizados. Obrigado por terem vindo aqui. Uma série chamada Enraizados. E se você perdeu alguma mensagem por algum motivo, você pode ver no site da comunidade e no YouTube também, no nosso canal. Tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? Abra comigo a sua palavra em Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 7, diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Em algum momento da sua vida você já refletiu o que significa viver em Cristo? De verdade, assim, você já refletiu sobre o que representa viver em Cristo? Obrigado, Rê. Estava quase... A gente aprendeu que o nosso primeiro chamado é para que nós tenhamos relacionamento com Jesus. E através desse relacionamento com Jesus, nós somos transformados. Nós somos aperfeiçoados para que então nós sejamos mais parecidos com Jesus. Viver como Jesus viveu significa viver da forma como Ele viveu, do modo como Jesus viveu. Pode ser uma coisa que talvez passe na nossa cabeça que a gente está cansado de ouvir isso, né? O cristão ele tem que viver como Jesus viveu. Nós temos que viver como Jesus viveu. Talvez isso vire um lugar comum em algum momento da nossa vida, mas se a gente investir um tempo pensando nisso, a gente vai ver que é muito mais profundo do que parece. Toda vez que Jesus se relacionava com os discípulos, Jesus ele nunca desejava só dar informações para os discípulos. Só falar assim, vocês precisam ir para tal cidade, vocês precisam falar tais palavras, vocês precisam andar com tais pessoas. Toda vez que Jesus se relacionava com os discípulos, e enquanto Jesus se relaciona com a gente, Ele deseja imprimir na gente as características que Ele mesmo tinha. Quais são as características de Jesus que você mais admira? Compaixão. O que mais? Disponibilidade. Sensibilidade. Vocês creem que todas essas coisas são disponíveis para nós hoje? Vocês concordam que se a gente vivesse nessa esfera, uma esfera de pessoas que têm essas coisas disponíveis e que tomam posse disso, a nossa vida seria muito diferente? A nossa vida seria assim, num outro nível, muito mais elevado? Para a gente terminar... E aí? Vocês estão me sabotando aí, velho? Eu prometo que vou ser rápido aqui, não precisa cortar, não. Para a gente terminar essa série, então, eu queria falar com vocês sobre 2 solos. O primeiro solo é o solo do serviço. O texto de 1 Samuel 22:14, eu vou ler aqui, você não precisa abrir, só acompanha comigo, Ele diz assim: Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Todos aqui conhecem a história do rei Davi, né? Davi era um pastor de ovelhas, ele era o último filho de uma série de filhos, então assim, ele era o menos provável, ele era o que talvez ninguém escolhesse, né? Sabe aquele cara assim, quando na escola iam tirar os times para jogar futebol? Davi talvez seria o cara que sobrava, assim, e o cara que ele ia sobrar para buscar a bola. Enfim, Samuel tinha ungido Davi para ser o rei de Israel. O que você faria se você tivesse uma promessa dessa na sua vida? Se chegasse aqui um profeta enviado de algum lugar e falasse assim: William, você vai ser agora o presidente do Brasil. Não agora, mas você vai ser o presidente do Brasil. Eu não sei vocês, mas eu ia ficar com um temor muito grande no meu coração. Eu ia falar: Senhor, eu não estou pronto para isso. E talvez eu nunca esteja pronto para isso, porque eu tenho... Não funciona comigo assim. Davi tinha essa promessa e ele se apegou a quê? Ao que ele tinha naquele momento. O que ele tinha naquele momento? Ele foi chamado para ser um ministro de louvor pessoal do rei Saul. Então Davi, apesar de ter uma promessa para a vida dele, ele decidiu se apegar ao serviço. Ele decidiu fazer aquilo que estava ao alcance das mãos dele, né? Jesus ele sempre casou os conceitos de grandeza, liderança e realeza com os conceitos de humildade, amor e serviço.
Nós fomos chamados para vivermos a imagem de Jesus. Jesus era grande, Jesus era realeza, mas Jesus também sempre foi humilde. Jesus ele sempre amou as pessoas, ele sempre serviu as pessoas. Segundo o coração de Jesus, apesar de nós sermos chamados para a realeza, segundo o coração de Jesus, o maior é aquele que se faz servo. Vocês lembram de uma discussão que houve entre João e Tiago, se não me engano? Senhor, quem é o maior? Eu ou João? Eu ou Tiago? Quando a gente chegar no céu, quem vai sentar à sua direita? Sou eu ou... Quem é o cara, né? Jesus falou para ele assim, se você quer ser o maior, então sirva a todos, seja o menor. O solo do serviço, ele traz saúde às nossas raízes. Durante toda a nossa vida, a gente vai passar por ambientes e por situações que vão permitir que a gente seja transformado e que as nossas raízes, elas sejam lapidadas. Eu posso falar aqui, uma raiz lapidada? Elas vão ser aprofundadas. Para que o quê? Para que um dia a gente alcance esse propósito de realeza para o qual nós somos chamados. Você imagina assim, em cada lugar que a gente passasse, pensa um pouco no seu trabalho, pensa um pouco na sua escola, na sua faculdade. Você imagina assim, em cada lugar que você tivesse, você vivesse com essa perspectiva, com a perspectiva de que você pode ser o maior lá, servindo a todos. Quantos aqui iam viver uma transformação? Sabe, durante muito tempo da minha vida, eu queria que as pessoas me notassem. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, cara, eu gosto tanto da forma como ele serve, eu gosto tanto da forma que ele faz essas coisas. E eu procurava me envolver em todas as situações. Tinha que arrumar cadeira, eu queria arrumar cadeira. Tinha que mexer na mídia, eu queria mexer na mídia. Mas eu queria que alguém viesse falar para mim, cara, você faz isso muito bem. Você faz isso muito bem. Durante todo o tempo que eu vivi dessa forma, eu fui uma pessoa muito frustrada. Porque assim, nenhum elogio que eu recebia acalentava o meu coração. Nenhum elogio que eu recebia, nenhum destaque que eu recebia, por maior que fosse, por mais que meu nome fosse citado em diversos lugares, existia um vazio no meu coração tão grande, que eu só percebi que seria preenchido na presença do Senhor. E eu percebi que só seria preenchido quando o meu serviço fosse uma resposta ao amor de Jesus por mim. Quando o meu serviço fosse um presente ao Jesus. Às vezes a gente demora um pouco para perceber que elogios, eles não satisfazem a gente. Às vezes a gente demora um pouco para perceber que todas as coisas que a gente faz, se elas não tiverem uma raiz de amor, se elas não tiverem uma profundidade, no sentido de aproximar a outra pessoa aquilo que Jesus deseja, a gente não vai alcançar objetivo nenhum, na verdade. A gente vai continuar patinando. Queria que vocês abrissem comigo no texto de João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 12. Diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Você já se perguntou em algum momento na sua vida, como é que eu posso ser feliz? Quantos já se perguntaram isso? Jesus ensinou aqui que a forma de nós sermos felizes é praticando aquilo que nós aprendemos. E nós aprendemos com Jesus que vir a todos é a raiz do amor. Jesus, ele se relacionava com pessoas que ninguém queria chegar perto. Jesus, ele se relacionou com uma samaritana, ele se relacionou com um cobrador de impostos, ele se relacionou com mendigos, ele se relacionou com, enfim, com 1 milhão de pessoas.
Às vezes a gente atravessa a rua para não passar num cara que está sentado na porta do banco. Eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Me arrependo. Porque, sabe, muitas vezes o Senhor coloca pessoas nas nossas vidas que eles precisam de tudo aquilo que a gente tem naquele momento. Pedro, chegando no templo, ele falou assim: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você tem essa fé? Você pode ofertar isso para alguém em algum momento da sua vida? Sabe, eu queria lembrar para você que o Senhor, Ele te chamou para a realeza. E se Ele te chamou para a realeza, Ele já permitiu que você executasse essas coisas. Como é possível, então, a gente viver nessa esfera? Você já perdeu uma oportunidade? Eu falei agora há pouco que eu era o cara que eu gostava de fazer as coisas, eu gostava de ter visibilidade, eu gostava de aparecer, e, enfim, eu queria que as pessoas me reconhecessem. Mas eu não tinha coragem de lavar uma colher na minha casa. Sabe, às vezes eu tomava café e eu deixava o prato na mesa para minha mãe recolher, para minha mãe lavar. Eu perdi a oportunidade de servir a minha mãe diversas vezes. Eu perdi a oportunidade de servir o meu chefe diversas vezes. Eu perdi a oportunidade de servir os meus amigos diversas vezes. Às vezes a gente ia fazer um rolê, a gente ia dar uma volta para algum lugar e tal. E a gente olhava e ficava um cara de canto e, mano, a gente sabia que ele não tinha como ir. Ele não tinha condições de pagar aquilo. Eu nunca chamei esse cara para ir comigo. Eu perdi essas oportunidades. Mas sabe, eu aprendi que eu preciso viver de uma forma que eu não necessite de nenhum elogio. Mas eu preciso elogiar todas as pessoas que servem dessa forma. Eu preciso reconhecer quando alguém faz algo por mim. Eu preciso reconhecer quando alguém faz algo por outra pessoa. Porque isso é um combustível para essa pessoa. Isso é um combustível para que ele cada vez mais se aproxime do que Jesus deixou para ele. Para que ele cada vez mais se aproxime do que Jesus pediu para ele. E para que então eu exerça a minha realeza aqui. E o segundo solo que eu queria falar hoje com vocês é o solo da comunidade. E eu queria gastar um tempo um pouco maior nesse aqui, porque a nossa cultura, ela nos leva a pensar que o individualismo é muito bom, né? A gente vê uns youtubers, a gente vê uns livros, a gente vê umas coisas que falam assim: a resposta que você precisa está dentro do seu coração. Já ouviu uma coisa assim? Se eu for procurar uma resposta dentro do meu coração, mano, ferrou. Ferrou. O texto de 1 Samuel 22 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. A gente vê aqui que Davi fugiu da caverna para não ficar perto de ninguém, né? Deu tudo errado. A família dele foi atrás dele, os caras foram atrás dele, gente endividada, gente que tinha os demônios no corpo. Foi todo mundo lá atrás do cara. É engraçado pensar que o processo de Deus na vida de Davi foi criado para transformar ele num líder que pudesse suportar o peso das responsabilidades e o destaque que viria. Davi ele foi ungido, Jesus foi ungido rei. Davi foi ungido rei, certo? Só que se ele não tivesse passado por todo um processo, que tipo de rei ele seria? Não quero falar de política aqui, mas a gente teve um analfabeto na direção. Deu certo. Não quero falar eu não defendo partido nenhum, acho que cada um é livre para escolher o que acha melhor para si, mas todas as vezes que a gente queima etapas de um processo, a gente chega no nosso destino incompleto. A gente chega no nosso destino como se faltasse uma parte. Imagina se você passasse do ensino fundamental para a faculdade. Você ia se formar em quantos anos? Ia levar uns 15 pelo menos, né? Fora as DPs da vida. A vida em comunidade ela é surpreendente. Nós temos a oportunidade de nos relacionar com pessoas diferentes, de criações diferentes, estilos de vida diferentes, completamente aleatórias umas às outras. Pense em você por um instante. Se tivesse mais 10 como você, como seria a sua vida? Imagina viver numa comunidade que só ia ter gente igual a você. Quando você vai viver bem aqui? Obrigado, vocês são honestos. A diferença entre nós
É algo que o Senhor colocou para que então nós fôssemos completos. O Paulo sabe fazer coisas que eu não sei fazer. O William sabe fazer coisas que eu não sei fazer. O Fun sabe fazer coisas que eu nunca vou saber fazer. Só que assim, a gente serve junto. A gente precisa um do outro porque esse é o corpo de Cristo. Jesus, ele andava com todos. Ele não era solitário. Porque ele sabia que é no conjunto que existe a força. Uma pessoa que anda só, ela está condenada a falhar. Ela está condenada em algum momento a dar errado. E eu não quero ser o profeta do Apocalipse, mas uma pessoa que anda sozinha, ela está condenada a fazer as piores escolhas que ela puder. Porque ela não tem ninguém falando assim, cara, esse caminho vai dar errado. Cara, essa escolha que você está fazendo vai dar errado. Cara, essa opinião que você está tendo sobre esse assunto vai dar errado. A gente vive aqui no MAG, cara, e Deus foi tão generoso com a gente que a gente tem pessoas tão diferentes aqui. A gente tem pessoas aqui que são capazes de fazer a gente experimentar o amor com um simples sorriso, com um simples abraço. Tem pessoas que tocam maravilhosamente bem, tem pessoas que falam maravilhosamente bem, tem pessoas que encorajam maravilhosamente bem. Vocês não concordam que a diferença faz a força? Se você concorda com isso, você não concorda também que você faz parte disso e que você é importante para que isso aconteça? Às vezes a gente se isola, a gente se coloca de lado, porque a gente acha que a gente não tem nada a oferecer. Eu já achei que eu não tinha nada a oferecer. Sabe, eu já achei que as pessoas... Eu já achei que eu não tinha nada de interessante, eu já achei que eu era um cara que não tinha conversa, que não era engraçado, que, enfim, não sou, mas... Eu achei que isso fossem condições para que eu tivesse amigos de verdade. Se eu fosse depender disso para ter amigos, cara, eu ia ser uma ostra. Graças a Deus, sabe, o Senhor, Ele nos colocou num lugar onde a gente tem pessoas que não se importam com os nossos defeitos. Elas pegam o pior de nós e elas fazem a gente enxergar isso como se fosse o melhor de nós. Eu preciso de pessoas assim. Você precisa de pessoas que te encorajem. Você precisa de pessoas que olhem para você e falem assim, cara, você é tão bom nisso que você faz. Cara, você é tão bom nisso que você oferece. Tinha uma abelha aí, né, Edson? Aqui no MAG a gente pode se expor a conversas que transformam a nossa forma de viver. A comunidade, ela traz o senso de família. Muitas vezes aqui na igreja, a gente recebe um tratamento que nem na nossa casa a gente recebe. Eu vivi numa casa que, cara, não me faltou nada, mas era difícil ter um abraço. Era difícil alguém chegar para mim e falar assim, cara, como é que foi seu dia? Como é que você está hoje? Você precisa de alguma coisa? Está te faltando alguma coisa? E não estou falando contra os meus pais, não estou falando, cara, eu sou grato porque eu tenho os melhores pais do mundo. Mas eu experimentei coisas aqui que eu não experimentei nem dentro da minha casa. Pessoas que olharam para mim e falaram assim, a gente pode chegar mais junto, mas a gente pode chegar mais longe junto. Você quer vir? Você precisa vir? Nós temos espaço aqui no MAG para que a gente possa influenciar e para que a gente possa ser influenciado. Você já fez escolhas ruins na sua vida? Quantos? Em quantas delas você foi aconselhado a fazer coisas ruins? Na maior parte das vezes que a gente faz coisa ruim, a gente toma decisão sozinha, né? E se você tivesse uma pessoa que olhasse para você e te ajudasse a enxergar uma outra opção? Seria melhor? Existe uma mentira que ronda o nosso coração que faz a gente acreditar que a gente pode ouvir o melhor de Deus e a gente pode ter as respostas de Deus enquanto a gente anda sozinho. De certa forma, você vai ouvir coisas de Deus, sim, diretamente. Mas tem situações que Deus vai falar com você apenas através de outra pessoa. Não é porque você não gosta de ouvir conselhos, não é porque você não gosta de abrir a sua vida, que Deus vai ignorar isso para falar com você de outra forma. Sabe, toda vez que a gente acha que a gente consegue passar por todas as situações sozinho, nós estamos sendo orgulhosos. E o Senhor se opõe aos orgulhosos. Eu falo isso com todo o temor do meu coração.
Uma das principais batalhas do cristão e uma das principais batalhas do jovem é o desencorajamento. Você já se sentiu desencorajado? Já se sentiu como se você não tivesse força para fazer mais nada? Você se isolou? Você ficou sozinho? E você venceu? Todas as vezes que nós somos desencorajados, nós precisamos de alguém que nos diga que é possível continuar. Nós precisamos de alguém que nos diga que, cara, não acabou aqui, esse não é o final. Vocês conhecem a história de Josué, né? Josué foi um dos 12 espias, e eles entraram em Canaã, a terra prometida por Deus, e os 12 espias voltaram. Só que dentre os 12 espias, tinham 10 pessoas que, para mim, representam aquelas que têm opinião sobre tudo, mas não dizem nada, sabe? Realmente a terra é boa, tem leite, tem mel, mas tem gigante lá, viu? Não vai dar não. A terra é boa, tem leite, tem espaço para jogar um futebol se precisar, mas não vai dar não, que tem uns caras grandes. Toda essa geração, esses 10 caras que voltaram falando que a promessa de Deus não seria possível de ser cumprida, eles não entraram na terra prometida. E só houve um Josué porque houve um Moisés. Se Moisés não tivesse encorajado a Josué, cumprindo as ordens que o Senhor deu a ele, o Senhor deu ordens a Moisés para que ele incentivasse Josué, para que ele instruísse Josué. Se Moisés não tivesse cumprido isso, Josué talvez fosse um dos caras que ficou para trás. A gente acha mesmo que a gente consegue fazer as coisas sozinho, sem instrução? A gente acha? Vocês conhecem a história da rainha Esther? Esther foi uma rainha e ela era judia. E em determinado momento surgiu um decreto que todos os judeus seriam exterminados. Todos os judeus deveriam morrer, enfim. Houve um cara chamado Mardoqueu que chegou para Esther e falou assim: Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou ao posto de rainha? Vocês imaginam se não tivesse um Mardoqueu na vida de Esther? Vocês imaginam se não tivesse um Moisés na vida de Josué? Aí eu volto a pergunta para você: quem tem sido Josué na sua vida? Aliás, quem tem sido Moisés na sua vida? Quem tem sido Mardoqueu na sua vida? Quais têm sido as escolhas que você tem feito e que você tem decidido sozinho sobre elas? Quem conhece o seu coração profundamente a ponto de dizer: cara, isso que você está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus. Isso que você está fazendo não está de acordo com o que Jesus pensa de você. Isso que você está fazendo vai te fazer secar, vai te fazer morrer. Acabando aqui já, o último texto que eu queria ler com vocês é em Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 18. Perdão, versículo 17. Diz assim: se alguns ramos foram cortados, e vocês, sendo oliveira brava, foram enxertados entre os outros, e agora participam da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se gloriem contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Esse texto quer dizer que todas as vezes que a gente se esquece que nós somos plantados em uma comunidade e a gente escolhe andar sozinho, a gente está desprezando a seiva que vem da planta principal. A gente está desprezando o cuidado que vem daquele que nos escolheu e nos enxertou nessa comunidade. Raízes fortes precisam de solos preparados. Deus permite que a gente viva em cada solo, são 3, né? O solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade. O Senhor permite que nós tiremos os melhores nutrientes de todos esses 3. Na intimidade com o Senhor, nós entendemos que as raízes fortes levam a frutos duradouros, frutos que permanecem. No serviço, nós entendemos que a humildade precede toda a honra e que nele nós somos tudo o que Ele é. Quando você serve alguém, você dá a oportunidade de Jesus se manifestar através da sua vida.
E na comunidade nós entendemos que nós somos amadurecidos, testados e enviados para apresentarmos os solos a outras pessoas. Como estão as suas raízes? Quais são os solos que você tem permitido nutrir a planta que é você? Fica de pé no seu lugar.